Olá pessoal, aqui quem fala é o Diego Bernardo, bem-vindo a mais uma aula aí sobre desenvolvimento de aplicativos mobile em Android. E hoje eu quero falar com vocês sobre dois recursos interessantes que nós utilizamos bastante para apresentar informações aos usuários, que é o Toast e o Alert. Então, hoje será uma aula rápida, né, que eu quero mostrar esses dois itens que são muito importantes e nós utilizamos eles para quê? Para apresentar alguma mensagem ao usuário e também em algumas ocasiões onde o usuário tem que decidir se ele quer executar algum processo, se ele quer executar alguma ação ou não. Isso utilizando o alert, né? Então, vamos mostrar aí para vocês como nós trabalhamos com o alert e com o toast para apresentar informações para usuários. Vamos aí continuar trabalhando com o nosso projeto aula 1. Okay? Então vamos lá. Na aula passada, nós incluímos um botão no nosso projeto e mostrei como nós trabalhamos como nós trabalhamos com tratamento de eventos, com o clique do botão, certo? Então, tá aqui nós implementamos lá o OnClick Listener, criamos o nosso btn mostrar, criamos aí alguns métodos, né, que, que implementam aí o OnClick Listener, e hoje nós vamos continuar usando esse projeto, utilizando esse clique do botão, mas dessa vez para apresentar um alerta. Então, vamos direto ao ponto já. Como nós criamos um alerta? Eu vou criar um dado aqui para apresentar o nosso alerta. Então, vou chamar aqui um public void, um método sem retorno, vou chamar de mostrar alerta. Para a gente criar um alerta, nós utilizamos a classe alert dialog. Tá? É nessa classe que nós utilizamos aí para criar um alerta. Então, alert dialog, vou chamar aí meu objeto de alerta. Aqui tem que ser alert dialog.builder. Tá? Alert dialog.builder. Meu objeto será chamado alert new alert dialog.builder. E eu tenho que passar o contexto nesse parâmetro. O que significa o contexto aqui? Significa que isso representa o contexto da nossa aplicação, o contexto da nossa classe. Existem várias maneiras que nós podemos passar. Tá? Se a gente passar this, nós estamos aí passando, dá certo, né? A gente passa o contexto da nossa classe. Então nós estamos passando o contexto da primeira tela. Então isso está correto. Existem outras maneiras. Então, get application context, a gente pega o contexto aí da nossa aplicação. Qualquer uma das duas maneiras dá certo. Eu gosto de mostrar mais de uma maneira porque às vezes você vai procurar alguma coisa na internet, como fazer, e existem várias maneiras diferentes. Então, se você ver qualquer uma das duas, você vai entender o que o código está fazendo. Então, a primeira coisa, a gente cria um objeto do tipo alert. Feito isso, pessoal, o que nós precisamos fazer? Colocar as informações no nosso objeto alert. Então, a primeira coisa, nós vamos colocar um título para o nosso alerta. Então, alert.setTitle. Repare que aqui, pessoal, nós temos dois métodos do setTitle. Um que ele recebe um texto, um texto que nós podemos escrever direto, né? Recebe uma sequência de caractere, e um inteiro. Nesse caso do inteiro, é quando a gente busca, o nosso texto está lá no nosso arquivo, ele está aqui no nosso arquivo strings.xml, e a gente pega o texto dali. Vou fazer primeiro mostrando o exemplo com caractere, depois eu crio uma strings aqui e a gente pega de lá a informação. Então, vamos criar aqui, ó. Atenção, esse é o nosso título e a mensagem que o alerta vai apresentar, set message. Repare que é a mesma coisa, set message. Nós podemos tanto escrever um texto fixo aqui ou colocar o nosso conteúdo lá no arquivo strings.xml. Esse segundo eu vou criar um arquivo aqui no strings para vocês verem a diferença.
Vou criar aqui já em inglês, porque ele está pegando daqui, né? Vou criar um novo strings, mensagem alerta. Vou colocar aqui, ó, conteúdo da mensagem. Pronto. Agora, como que nós pegamos esse componente, essa informação aqui, né, do strings? Reparem que, ó, o message, ele espera o quê? Ele espera um inteiro, tá? Tudo que o arquivo R traz, ele traz como inteiro. Então, a gente vai lá, arquivo R, ponto, string, que é o nosso arquivo, ponto, message alert. Pronto, pessoal. Simples assim. Nós passamos aí, lembra que eu falei que tudo que nós criamos lá aqui dentro, como layout, componente, é criado uma constante aqui no arquivo R. Essa constante no arquivo R, ela é uma constante inteira. Então, a gente simplesmente passa aí essa informação e automaticamente ele já relaciona aí, ó, com o nosso conteúdo criado no strings.xml. Então, nós temos aí o título, a mensagem, e nós colocamos aí por final alert.show. Nós temos que colocar esse show, porque se a gente não colocar esse comando aqui, o nosso alerta não será apresentado. Então, nós temos que colocar alert.show. Aqui, falta nós colocarmos os botões do nosso alerta. Se a gente deixar dessa maneira, o nosso alerta será apresentado, mas ele não terá nenhum botão. Então, a gente configura quais botões nós queremos. Então, nós vamos colocar aí, ó. Nós temos aí negative button e positive button. Vamos colocar os dois. O que ele recebe quando a gente coloca aí set positive button? Ele espera primeiro um texto, né, que vai representar o texto do nosso botão dentro do alerta. E ele repara que ele implementa aqui, ó, um click listener. Porque quando a gente clicar no botão, no botão do nosso alerta, nós podemos fazer alguma operação. Então nós colocamos aqui, ok, é o texto que vai aparecer no botão do nosso alerta. E aqui nós temos que implementar o onClickListener. Então, onClickListener. Repare que esse onClickListener é diferente do botão. Lembra que eu falei, ó, o onClickListener, ele tem lá um que herda de view e um que herda de dialog interface. Quando nós estamos fazendo um click listener para um botão na nossa tela, nós utilizamos aquele que herda de view, Android view. Agora, quando nós estamos colocando um botão dentro de um alerta, nós temos que trabalhar com um click listener que herda de dialog interface. Se nós fizermos diferente, o nosso alerta não vai funcionar corretamente, tá? Pronto, então nós colocamos aí o nosso botão OK e nós vamos simplesmente fazer o seguinte. Quando nós clicarmos no botão OK, nós vamos fechar o nosso alerta. Então, o que nós fazemos? Aqui dentro do onClick, nós recebemos esse parâmetro da dialog interface e é ele que representa o nosso alerta. Então, nós utilizamos dialog interface.dismiss. Esse comando aqui, pessoal, é que vai fechar o nosso alerta. Repare que nós não utilizamos o alert.dismiss. Reparem que dentro do onClick, tá? Ele recebe, na verdade, esse dialog interface, ele está o que recebe como parâmetro o alerta. Ele está simplesmente representando o alert, tá? Então nós pegamos dialog interface e colocamos .dismiss. Esse comando aqui representa, ele está configurado aí, ó, nós implementamos o botão OK do nosso alerta. Agora vamos fazer aí o botão de cancelar. Então, alert.negative button, set negative button, a mesma coisa. Primeiro, um texto, cancelar. Primeiro texto, depois nós implementamos o onClickListener, também da mesma maneira, dialog interface.
E ele já deixa pronto para a gente só tem que colocar o ponto e vírgula aqui no final, para ele, que ele não coloca. E a mesma coisa, se ele clicar no OK no cancelar nesse nosso exemplo, nós vamos aí fechar a janela. Ok? Então, pessoal, está pronto aí o nosso método que apresenta um alerta na tela. Tá? Então, criamos o objeto alertDialog, setamos o título, setamos uma mensagem e criamos um botão OK e um botão cancelar e apresentamos o show. Então, agora, como nós vamos apresentar esse alerta? Vamos colocar aqui nesse onClick. Lembra que esse onClick ele representa o onClick do nosso botão que está na tela. Tá? Nós configuramos ele aqui. Nós criamos o nosso botão na tela e configuramos ele um click listener para ele. Então, sempre que a gente clicar no botão, vai ser executado esse onClick aqui. O que nós vamos fazer quando o botão ser clicado? Nós vamos mostrar o alerta. Nós vamos chamar o método aqui que mostra o alerta. Okay? Então, vamos executar e vamos verificar o resultado do nosso alerta. Tá, o Gradle, reparem que o Gradle está aí compilando, executando o nosso projeto. Não, ok, vamos esperar o nosso emulador ser criado e ser startado aí. Vamos aguardar enquanto o nosso emulador inicia o sistema operacional. Reparem, pessoal, que enquanto o sistema operacional está sendo iniciado, olha quanto de mensagem já é enviado para o logcat. Vou limpar o logcat aqui. E vamos aguardar. Já iniciou o SO. Vamos esperar o nosso alerta ser apresentado. Pronto. Então, a ideia é quando nós clicarmos no botão, ele vai executar o método onClick aqui, e o método onClick vai chamar o método mostra-alerta que nós criamos, que por sua vez vai mostrar um alerta. Então vamos lá. Show. Tá aqui, o nosso alerta com o texto. Atenção, lembra que o texto está fixo aqui, o título, né? O título está fixo, atenção, e a mensagem, conteúdo da mensagem, que esse conteúdo ele está onde? Está aqui no arquivo strings, que é a maneira correta de fazer, tá, pessoal? A maneira correta é sempre trabalhar com o arquivo strings. Depois nós temos o botão OK e o botão cancelar, tá aqui, cancelar e OK. Independente de qual eu clicar, o comando é o mesmo, ele vai dar um dismiss e vai fechar esse comando dismiss, ele fecha o nosso alerta. Então, pessoal, essa é a primeira forma aí de apresentar o conteúdo para o usuário. E o mais legal, isso que nós fazemos é utilizado para, às vezes você quer obter uma resposta do usuário. Você quer que o usuário escolha, dê uma permissão, quer executar um processo ou não. Então, o alerta ajuda muito nisso. Então, podemos realizar tal tarefa? Sim, sim ou não, ok, cancela. Então, o alerta ajuda muito nisso, ok? Agora, pessoal, eu vou mostrar para vocês um outro recurso, que é o recurso o Toast, que ele é usado para a gente apresentar alguma informação para o usuário, mas sem esperar uma ação do usuário. A gente apresenta a informação para o usuário só para informá-lo, mas diferente do alerta, nós não esperamos nenhuma ação dele. Como que nós fazemos isso? Nós utilizamos então o recurso de Toast. Toast.makeText. Reparem, o que ele recebe? Ele espera em um contexto, tá? O caractere, o texto que vai ser apresentado, a mensagem para o usuário. Repare que é da mesma forma. Ou podemos colocar um texto fixo ou um inteiro, tá? E o tempo que vai durar essa mensagem. Então vamos lá, makeText. O contexto, nós vamos colocar o contexto da nossa tela. Então nós colocamos a primeira tela.this. É o contexto. Depois, a mensagem
vamos colocar a mensagem seguinte. Botão OK selecionado. Botão OK selecionado. E o tempo? O tempo será... Nós temos aí ou lang long ou lang short, que é o tempo que vai durar a apresentação da mensagem. Eu trabalho sempre com lang short, o suficiente. Tá? E no final nós temos que colocar aí ponto show. Então, o toast é só isso, pessoal. Nós temos que informar qual o contexto aí que ele será apresentado, né? Contexto de qual tela, qual a mensagem será apresentada, por quanto tempo essa mensagem será apresentada. E colocamos no final aí o botão ponto show, ok? Aqui eu vou trocar, eu vou fazer outro, eu vou deixar um fixo, tá? Uma mensagem fixa, e na outra, aqui no cancelar, eu vou criar uma informação no strings. Então, eu vou criar aqui uma nova informação. Dou o nome de toast cancelar. Vou colocar aí botão cancelar acionado. Pronto, criei a informação. E aqui, ao invés de deixar um texto fixo, eu vou chamar o texto que eu criei lá no arquivo string. Então, r.string. Reparem que é o string do meu pacote, porque o arquivo R do Android, o pacote do Android também existe a mesma estrutura. Lembra que eu falei no começo da aula que não tem diferença entre um projeto nativo e o seu projeto? Então, a estrutura também é a mesma. Tá? Então, r.string.toast cancelar. Vai ser apresentado a informação toast, ok? Então tá aí, pessoal. Temos o toast. Então, quando o nosso alerta for apresentado, se a gente clicar no botão OK, essa mensagem será apresentada. Botão OK selecionado. Se a gente clicar no botão cancelar, será apresentada a mensagem botão cancelar acionado, ok? Vamos executar e vamos verificar o resultado. Gradle construindo aí o nosso projeto, compilando. Vamos executar no emulador e esperar o nosso projeto ser executado. Vamos aguardar. Tá aí. Então, clicamos em Show, vai executar o método mostrar alerta. Está aí, como nós já tínhamos visto. Agora que está a novidade, certo? Se eu clicar no botão OK, tá? Ele tem que apresentar o toast. Então, OK. Tá aqui, botão OK selecionado. Esse é o toast. Ele simplesmente apresenta uma mensagem para o usuário, só que não espera nenhuma ação de volta. Agora, vamos clicar no cancelar. Botão cancelar acionado. Então, pessoal, está aí dois recursos muito importantes que nós usamos bastante para apresentar informações para o usuário. Então, quando você quiser simplesmente apresentar alguma informação para o usuário, você pode utilizar o toast. Ele é uma das melhores maneiras de apresentar informação para o usuário. Agora, se você quer apresentar alguma informação para o usuário, você pode utilizar só o alerta. Você pode simplesmente utilizar o alerta com o botão OK, certo? Mas você pode também apresentar uma informação e pedir alguma resposta, se o usuário confirma ou não alguma ação. Aí você utiliza o alert. Então está aí, pessoal, duas formas de interagir, fazer a sua aplicação interagir com o usuário. Dois pontos aí muito importantes, ok? Espero que vocês tenham gostado demais dessa aula. E na aula que vem eu vou falar com vocês, nós vamos criar uma nova tela e eu vou falar com vocês sobre o ciclo de vida das nossas telas. Eu vou ensinar para vocês como nós movimentamos de uma tela, chamamos outra tela e vice-versa. Nós vamos aí movimentar nossa aplicação de uma tela para outra e eu vou ensinar para vocês qual é o ciclo de vida da tela, como ela começa, como ela para, como ela termina, ok? Então, nos vemos na próxima aula. Até mais, pessoal.